Bom dia, meu povo querido. Espero que você esteja muito bem aí na sua casa. Pastor David Carvalho, mais uma vez aqui. Você que está nos escutando pelo Spotify ou nos enxergando pelo YouTube, seja muito bem-vindo a esse canal para nós terminarmos a Bíblia em um ano com esse devocional, comentário bíblico do pastor, todos os dias às 5:30 da manhã. Juízes, capítulo 16 ao 18, que é o que nós estamos hoje aqui reunidos, vai falar sobre o momento de Sansão se envolvendo com Dalila, uma história muito conhecida. Sansão é quase o equivalente ao incrível Hulk das histórias bíblicas para as crianças, mas ele tem um final, apesar de, com a sua redenção, um final triste, né? A Bíblia, ela fala em Juízes capítulo 16, versículo 30, e acompanha a história junto comigo, segue o fio aí. E disse Sansão: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre o povo que nele havia. Quando a gente olha para a história de Sansão, nós enxergamos um homem que errou muito porque tinha um apetite de adultério por mulheres filisteias, por mulheres que não eram do povo de Deus. Ele pecava contra Deus continuamente, mas ele se mantinha firme por causa do seu talento. E existia uma direção, a promessa de Deus na vida dele de que haveria força no seu cabelo. E é engraçado a gente olhar isso sobre Sansão, porque Sansão provavelmente não parecia um homem forte e musculoso. Porque se ele fosse gigante, forte, musculoso, faria sentido para os inimigos dele entender por que Sansão não apanhava. Mas provavelmente Sansão não tinha um porte físico muito grande, mesmo assim vencia eles, porque eles tiveram que pagar alguém para descobrir qual era o segredo de Sansão. Então Deus esconde a força de Sansão no seu cabelo. Se ele não cortasse o cabelo, né, ele seria um homem forte. Aqui Deus, ele faz esse milagre, opera assim como ele quiser, porém Sansão conta o segredo para Dalila, ele perde o seu poder, ele é feito cego, ele é colocado para escárnio no meio das pessoas e humilhação, mas no fim da sua vida, ele faz uma promessa a Deus: seu cabelo já tinha crescido, ele diz: Senhor, me dê força mais uma vez para eu vencer os inimigos do teu povo, que são idólatras, que seguem a Deus demoníacos, que, né, fazem tanta coisa errada. E Deus dá a ele uma última vez força, e Sansão, ele morre junto com todo aquele povo. E a Bíblia diz que Sansão, ele destruiu mais inimigos na sua morte do que durante toda a sua vida. Então, existe uma coisa muito importante aqui. Aqui Sansão escolheu morrer. Nós temos um convite na Bíblia que ele diz morrer para si mesmo. Se você decidisse morrer para si mesmo hoje, quantos inimigos na sua morte você levaria com você? Quanto pecado na sua morte você levaria contigo? Quantos ciclos malditos você quebraria junto com você? Talvez morrer para si mesmo, nessa alegoria, assim como Sansão aqui morreu de verdade, mas simbolicamente na nossa vida morrer em Cristo, talvez seja um bom lembrete de que na nossa morte em Deus faremos coisas mais incríveis do que toda a nossa vida para o mundo. Segundo versículo, Juízes 17, versículo 6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Isso continuava, você vê. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Você vê que o planejamento de Deus para o ser humano na terra não era que ele fosse governado por outra pessoa além de Deus. O governo, ele se dá por causa da queda do homem. O governo de outras lideranças, mesmo que Deus diga, ore pelas lideranças, honre suas lideranças, eles carregam fardos, a Bíblia diz, ore pelo governo, mas a palavra de Deus, a ideia de Deus central, era de que o único rei fosse Deus e que o povo vivesse a sua direção. Por fim, Juízes capítulo 18, versículo 30, vai falar sobre a posteridade daqueles que vieram após Sansão. Diz assim: assim levantaram para si uma imagem de escultura, e Jonatas e filhos de Gerson, e ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan. O desafio desse povo é não se dobrar a outros deuses. O desafio desse povo é continuamente continuar se prostituindo e buscando a Deus, se prostituindo e buscando a Deus. E quando eu falo de prostituição, eu estou falando sobre falsos deuses. Eu estou falando sobre pessoas que querem ser cristãos do signo de touro, ou querem ser cristãos pulando 7 ondinhas no Réveillon, ou querem ser cristãos fazendo parte de outra vertente religiosa que não condiz com o cristianismo. A frase final desse dia para o nosso devocional é que quando não há autoridade de Deus, cada um se torna a sua própria regra. Se Deus não for a nossa direção sobre a vida, cada um de nós vai viver a vida conforme quer. A parte mais, talvez, assustadora sobre o satanismo é de que o satanismo, de fato, ele prega
Faça aquilo que te faz bem, faça aquilo que você tem vontade, seja legal com aqueles que são legais com você. Um desafio muito grande que talvez alguns que não se converteram seriam ótimos satanistas. Eu sei que isso confronta o teu coração, mas é uma realidade. Jesus ele não está convidando você para viver para si mesmo, para sua vida terminar em você, mas para você ser doador, para você entregar a sua vida. Eu cito Paulo, ele diz: "Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida vive em mim. Eu morri para mim mesmo." E todo cristão precisa ter esse bom direcionamento na vida. Que Deus abençoe o teu coração, que você tenha um dia abençoado e que você reflita profundamente sobre os lugares para onde você quer que Deus te leve. Um grande abraço.